Dorival, como treinador, ele tem atendido a expectativa não só tua, mas do grupo, da seleção brasileira? A Copa passada foi um grande exemplo pra gente. Todo mundo se fechava ali e jogava pelo Messi. Tenho medo de não estar na Copa. Meu jeito de jogar muda por funções diferentes que eu tenho que fazer lá e aqui. Vem cá, esse corte do Neymar mexeu um pouco com vocês? Né? Com o momento que a gente está vivendo, a maioria das pessoas não nos coloca como favorito da Copa. Tem que botar também um pouquinho de raiva dentro de campo. E pra finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina? Galera, mais um pica da seleção. Dessa vez, Rodrigo. Irmão, obrigado por participar aí. É uma honra. E dizer pra você que eu sou teu fã. Tá maluco, pô, você falar isso. Eu que agradeço, um prazer falar com você. Tô acompanhando o canal, as entrevistas que você tá fazendo, tá bem legal. E, pô, um prazer estar aqui. Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. É verdade que tu falou pro teu pai, que tu deu dica pra ele marcar o Neymar? Como é que é essa história? Fala aí. É verdade. Porque, pô, eu sempre acompanhei muito o Neymar, né? Então, eu na base do Santos, tá todo dia ali na Vila, sempre, todos os jogos vendo o Neymar jogar. Vendo os vídeos dele também no YouTube. Então aí chegou o dia do meu pai jogar contra ele, eu ficava, pai, pelo amor de Deus, não vai dar bote nele, mano. Se ele pegar a bola aqui, já fica longe. Eu ficava dando essas dicas assim, pra não passar vergonha também depois, né? Depois ia chegar no treino, os moleques iam me zoar, falar, Neymar driblou seu pai. Então, E outra coisa que eu fiquei sabendo, teu pai deixou a carreira pra cuidar de você. Como é que é essa relação sua com teu pai? não, relação muito boa. Como você falou, ele deixou a carreira pra cuidar de mim. Ele chegou um certo momento que ele entendeu que eu precisava ter alguém mais perto ali, ninguém melhor do que ele, que já era do meio, então ele entendia que já não fazia mais sentido ele jogar, então precisava me acompanhar. E aí foi a melhor decisão que ele tomou. Foi muito bom pra ele e pra mim, nem se fala. Tem nada mais, nada menos do que nosso pai do nosso lado, não tem melhor coisa, né? Não Não tem como melhor confiar mais em ninguém do que o nosso pai, né? coisa. E segue até hoje essa confiança. Rodrigo, 24 anos, títulos pelo Real Madrid, várias vitórias pela seleção brasileira. Esse é o teu momento? Acho que sim, tô num momento muito bom no meu clube, fazendo uma temporada muito boa. E quero trazer agora esse momento aqui para a seleção também, que eu sei que esperam muito de mim. E eu sei também da minha capacidade, do que eu posso fazer. Então, espero que as coisas comecem a dar bom de verdade aqui também. E 25 gols na Champions. Isso você pode dizer com satisfação que foi com muita luta essa conquista? Não, sem dúvida. Com muita luta, com muito esforço diário, muito treino ali. É uma competição especial para mim. Sempre falo que não sei o que acontece. Todo jogo é gol, assistência, sempre participando, sendo importante para minha equipe. Como eu falei, é uma competição especial onde as coisas realmente saem, acontece, e eu me sinto muito feliz. Eu joguei no Barça, teu maior rival. A pergunta é o seguinte, tem aquele gostinho especial Barcelona e Real Madrid? Tem, sem dúvida. Acho que você mais que eu sabe dizer isso. É sempre especial os jogos contra eles, é sempre mais difícil, são as duas melhores equipes. Então é sempre especial, assim, quando você ganha deles, você vê a torcida sempre zoando, e quando a gente perde também, tem que ficar aguentando, é especial. E essa porra que vocês têm que parece ser um pacto, sempre quando vocês estão perdendo, vocês vão lá, viram a porra e saem campeão da Champions. Que porra é essa? Explica aí pra galera, Rodrigo. Pô, não sei explicar também, a gente comenta lá no vestiário também, muitas vezes. Sempre a gente só pensa em, vamos continuar correndo até o final que uma hora o gol sai. E realmente sai, a gente não sabe explicar. É umas viradas assim muito malucas que não tem explicação. Acho que só você estando lá dentro mesmo pra sentir, assim, porque explicando em palavras eu não consigo. Várias estrelas juntas no Real Madrid e vocês estão sempre conseguindo superar. O que vale ali, acima de qualquer coisa, é a vitória, é vencer pro Real Madrid. O resto, foda-se. Sim. O resto é resto. A gente fala, quando você entra ali no Real Madrid, você entende o tamanho do clube, a grandeza. Você sabe que o clube é em primeiro lugar, independente da sua qualidade, quem você é. E se tem grandes jogadores ou não, ali a gente tem que sempre tentar vencer para deixar o clube sempre no lugar mais alto, que é o lugar do Real Madrid. Então acho que o grupo inteiro entendeu isso, então não tem ego, não tem vaidade, todo mundo se gosta lá e tá todo mundo no mesmo objetivo. Objetivo do Rodrigo em relação à seleção brasileira daqui pra frente? Qual é? O maior? O maior é ser campeão da Copa do Mundo. Isso aí é a pergunta fácil, todo mundo responde, todo mundo tem esse sonho e comigo não é diferente, é ganhar uma Copa do Mundo com essa amarelinha. Eu perguntei pro Neymar o seguinte,
O Mbappé é chato pra caralho. Quero te perguntar, qual é a do Mbappé? Não, o Mbappé é maneiro pra caramba. Não sei se teve problema igual com o Neymar ou com outras pessoas, mas lá ele é bem gente boa, assim, chegou bem pra agregar lá no time, a gente gosta muito dele. Então, me pareceu desde o começo e as experiências que eu tenho com ele até hoje, é um cara super gente boa e que tá lá pra ajudar a gente. Vestir a camisa da seleção brasileira nesse momento de eliminatória, daqui a pouco pegando a Argentina. Qual é essa sensação? É muita responsabilidade? É muita responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa, né? Sempre vestir essa camiseta, ou você mais do que eu sabe, é uma responsabilidade muito boa. É o nosso sonho de pequeno, a gente sempre sonhou com isso, de jogar um Brasil e Colômbia, Brasil e Argentina, então é especial, mas é uma responsabilidade que eu gosto de ter. Eu falei uma vez, no meu entendimento, você tem 24 anos, você não... Dessas Copas que eu vou dizer, você com certeza não passou por isso. Começava por 70, o Brasil jogou por Pelé, 94 o Brasil jogou por Romário, na minha opinião. Em 2002 o Brasil jogou para o Ronaldo. Você tem esse entendimento, se o Neymar tiver ano que vem bem, em todos os sentidos, fisicamente, tecnicamente, de cabeça, você entende que se o Brasil jogar para o Neymar, o Brasil tem chance de conquistar o Hexa? Sim, com certeza. Acho que todo mundo entende isso, né? E a Copa passada foi um grande exemplo pra gente. Claro, tem essa história do Brasil de ter jogado para grandes jogadores, assim, né? O grupo ter se unido, mas a gente acabou vendo nosso maior rival, a Argentina, conquistando um título onde todo mundo se fechava ali e jogava pelo Messi. Então, a gente entende, todo mundo sabe a qualidade do Neymar, a gente sabe que ele é o nosso melhor jogador, a nossa camisa 10, então a gente com muita honra, com muito orgulho, a gente vai correr por ele, porque sabe que ele vai ajudar a gente. Então, se você tem um cara desse no time, você tem a oportunidade de correr por ele, fica mais fácil. Apesar de você ter apenas 24 anos, você já vestiu bastante vezes a camisa da seleção brasileira. Ainda tem aquela coisa, aquele gostinho especial? Sim, sempre. Sempre que tô vendo a convocação e o professor anuncia meu nome lá, sempre comemoro com a minha família. Eu sempre lembro, pô, foi muito difícil para chegar aqui, então não é porque eu me acostumei, não é porque eu já tô um tempo que vai virar uma coisa normal. Não, sempre é muito especial estar aqui, eu fico muito feliz de vestir essa camiseta. Neymar já falou para algumas pessoas e para mim também que o próximo camisa 10 da seleção é você. É isso? Bom, tô aí, né? Eu espero que ele continue ainda sendo nosso camisa 10 e, claro, ele já me deu essa moral, mas enquanto ele não tá, tô representando ela pra ele. Mas, bom, vamos ver pouco a pouco. Espero continuar fazendo o meu trabalho bem feito e com essa grande responsabilidade aí, espero estar à altura. Fora do futebol, tu gosta de tocar um banjo, é real? Eu Toca aprendi. bem? Pô, sou mais ou menos, dá pra dar uma enganada. É mesmo? Aprendi, acho que na pandemia, assim, não tinha muita coisa pra fazer, então comecei a fazer aula, aprendi rapidinho, assim, dá pra dar uma enganada. Madrid e Barcelona, e o gostinho? Ah, é especial, igual eu sempre sonhei em jogar no Real Madrid, então quando você sempre sonha em jogar esse clássico, é sem dúvida especial. E fora do campo Madrid, o que que tem de bom para se fazer? Tem muita coisa. Pra mim, é a melhor cidade do mundo, Madrid. Madrid e São Paulo são as cidades que eu mais amo. E, pô, pra mim, os restaurantes em Madrid são as coisas que eu mais gosto de frequentar. Quando a gente veste a camisa da seleção brasileira, eu tive a oportunidade de vestir algumas vezes, a gente sempre tem alguns adversários que são tradicionais e rivais, e tem aqueles que são foda, que tipo, tem que ganhar desse filho das putas. É a Argentina pra você? É a Argentina, pela história, por tudo, pelos últimos confrontos. Sem dúvida, sempre vai ser a Argentina ser o nosso maior rival. E sempre quando contra eles a gente vai com uma vontade um pouco a mais do que o normal. Você entende que, por mais que o Brasil não esteja vivendo um grande momento, o time em si, dentro de campo, o Brasil tem total condição, principalmente no jogo contra a Argentina, de sair vitorioso lá? Sim, sem dúvida. Eu confio muito no grupo, no trabalho que tá sendo feito. São grandes jogadores que tá faltando algumas coisinhas, um pouco de sorte também, acho que falta pra gente. E são jogadores de qualidade que quando a gente encaixar mesmo, a gente sabe que a gente pode conquistar coisas grandes. Também a gente acredita que pode ganhar lá na Argentina.
Eu, quando eu jogava na seleção brasileira, principalmente contra a Argentina, e quando o Maradona não jogava, eu ficava todo feliz. Mas eu sempre ouço os caras falar, pô, o Messi não vai jogar, que pena. Tu pensa assim? Ou foda-se, tomara que ele não jogue mesmo, senão ele atrapalha a gente. É melhor, né? Quando tem um cara dessa qualidade, como o Messi, se ele não jogar é melhor. Acho que fica um pouco mais tranquilo. Claro que eles têm grandes jogadores que podem também dar trabalho, mas se o Messi não joga, acho que fica melhor pra gente. Daqui a um ano, um ano e alguns meses, a gente vai disputar mais uma Copa do Mundo. Você é um dos caras que eu tenho certeza que o Brasil acredita que possa ajudar bastante dentro de campo. Tu tem esse entendimento, sabe dessa responsabilidade, viver isso é um momento legal na tua vida? Sim, viver isso eu acho que é um momento único. Eu sonho todos os dias com isso, acho que é a minha motivação de levantar para treinar no frio, no calor, na chuva, no sol, o que for. Essa é a minha motivação de chegar bem na Copa do Mundo e trazer esse título pro meu país. E como você falou, eu sei da responsabilidade que eu tenho, do que esperam de mim, e acho que por coisas que eu também já demonstrei e pela qualidade que eu tenho, então eu sei dessa responsabilidade e estou me preparando todos os dias para agarrar ela. Jogar no Real Madrid, como você falou no teu entendimento, o maior clube do mundo. Não penso assim, porque para mim o maior é o Barcelona. E jogar na seleção, como é que é isso? Também, acho que eu tenho essa sorte de jogar no maior clube do mundo e na maior seleção. Mas muda você, o teu jeito de jogar? Meu jeito de jogar muda por funções diferentes que eu tenho que fazer lá e aqui é diferente, mas acho que a pressão, assim, de estar vestindo essas duas camisas pesadas é igual. É bastante pressão. Nós somos mais ou menos quase 250 milhões de brasileiros que temos uma expectativa muito forte em relação à possibilidade da gente ganhar o próximo título da Copa do Mundo em 2026, ou seja, no ano que vem. Eu, como esses outros 249 milhões, ponto 999, posso acreditar que o Rodrigo vai botar pra fuder lá ano que vem? Pode acreditar. É isso? É isso, tô me preparando para isso, então vamos para cima. Obrigado, irmão. Parabéns aí. Obrigado, prazer. Valeu. Uma das maiores promessas que nós temos no futebol mundial. Henrique, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui. Foram poucas vezes, mas essas vezes que você vestiu a camisa da seleção, essa sensação, dá para descrever? Não, cara. É muito difícil. Acho que você sabe muito bem. Acho que você passou muitos anos na seleção, mas creio que no seu começo você sentiu, né, como é que é marcar um gol pela seleção, ajudar a seleção brasileira, e até agora, nos jogos que eu joguei, eu ainda não consigo descrever a sensação que é jogar pela seleção. É uma sensação única. E hoje o Real Madrid? Você, Vinícius, Militão, Rodrigo, são 4 brasileiros. Vocês praticamente já estão bastante entrosados. O campeonato espanhol, quando você foi para lá, o que você imaginava desse campeonato? E hoje, em relação ao que você imaginava, superou a tua expectativa? Cara, o campeonato espanhol é um campeonato muito difícil. Eu penso que é o campeonato mais difícil que tem para se jogar, porque tem muitos jogadores experientes, tem jogadores de alto nível, e eu fico muito grato, né, de estar jogando pelo Real, de estar no maior clube do mundo. E bem no meu primeiro jogo foi onde eu senti uma diferença de jogo, de velocidade, onde eu também pude fazer meu primeiro gol na minha estreia na La Liga. Então foi meio que uma loucura, sabe? Eu cheguei no jogo, achei que ia ser um pouco mais difícil, mas treinando com vários jogadores que são os melhores do mundo, todo dia, cada dia você vai melhorando cada vez mais, e para mim é uma satisfação imensa estar treinando todos os dias, estar melhorando cada vez mais, que para mim isso é o mais importante. E jogar contra o Barcelona tem um gostinho diferente, especial? Cara, é impressionante. Eu pude jogar a pré-temporada contra eles, e estar jogando o El Clássico para mim foi uma coisa muito especial, que eu sempre vinha sentindo dentro de mim, porque um dos meus maiores sonhos, e eu pude realizar, era jogar no Real e jogar um El Clássico, né? E então eu pude realizar isso, e graças a Deus eu posso estar desfrutando desse momento. Eu tive essa oportunidade também, é uma coisa diferente, né? Pô, muito Real Madrid e diferente. Barcelona é uma coisa que mexe com todo mundo, né? Não tem como ser diferente. E essa coisa aí, de 18 anos, uma responsabilidade acima assim do normal, como é que é conviver com isso hoje, vestindo a camisa da seleção brasileira e do Real Madrid?
É difícil, mas eu creio que Deus colocou isso nas minhas costas. É uma coisa que eu devo aguentar e devo agradecer cada dia por estar nessa posição. É difícil jogar no Real Madrid, é difícil jogar na seleção brasileira, é difícil você com 18 anos. Não vou falar que é uma pressão, porque desde que eu cheguei no Real eu mudei muito a minha mentalidade e não é uma pressão. Isso de você estar jogando no Real, estar jogando na seleção, você só tem que desfrutar do momento, sabe? E eu estou desfrutando bastante. Estou fazendo meus gols no Real Madrid, estou ajudando o Real Madrid. Pude fazer gol na seleção e ajudar a seleção, que é o que eu mais gosto de fazer. Gosto de ajudar e fazer gols, né? Então, Fazer gol é bom, né? pô, tu sabe muito melhor que eu, então. É bom, muito bom. Deixa eu te muito falar, bom. fora esses brasileiros que estão contigo lá, que eu acabei de citar aqui, qual é o cara, assim, o estrangeiro que tu tem hoje, já pegou uma relação, que te ajuda, tá sempre te dando, vamos dizer assim, não sei se é conselho, mas sempre tá te ajudando, te dando um papo para você cada vez mais melhorar? É uma equipe muito unida, né? A gente sempre está conversando. O Rudiger é um dos caras que fala muito comigo, porque a gente sempre se enfrenta ali nos treinamentos, então ele me dá alguns palpites. Creio que o Arda também, porque a gente senta ali lado a lado, então a gente conversa um pouco. Mas eu creio que todo mundo, né, ali da equipe é muito unido. O Jude, a gente conversa, ele pergunta sempre como eu tô e é uma coisa muito especial para mim, sabe? Porque uma coisa é você estar lá sentado e ninguém vai falar com você, ninguém vai te dar um conselho, ninguém vai fazer nada para ti. E outra coisa é alguém chegar, pelo menos te perguntar como é que você tá. É uma sensação boa e eu me sinto muito acolhido pelo grupo. E superei muito as minhas expectativas de já estar acolhido, de já estar acostumado e já estar adaptado, sabe, ao Daqui estilo para do frente clube. é muito menos difícil, né? Isso. Agora é só desfrutar de bola. Essa relação que você tem com o Ancelotti, assim, é verdade que o Ancelotti é tipo um paizão mesmo para essa galera mais nova? Pô, muito. Vocês veem, né, com o Vini, sempre que o Vini faz gol, ele vai lá dar um abraço nele. O Mbappé, Rodrigo, todo mundo gosta do estilo do Ancelotti. É um cara que agrega muito ao elenco, é um cara que sempre está ali brincando, sempre está conversando com a gente. Então, creio que é um cara que agrega muito ao elenco e que vai agregar cada vez mais. Fazer um gol com a camisa da seleção brasileira em Wembley, tinha imaginado isso alguma vez? Não imaginar nem foda nos meus isso, né? maiores sonhos tinha imaginado isso. Ainda mais o primeiro e numa partida assim muito difícil que eu pude marcar meu primeiro gol com a camisa da seleção. E esse primeiro jogo contra o maior rival de todos os tempos nosso, que é a Argentina, como é que é? O que tá esperando disso? Antes da tua resposta, tem que pegar a Argentina, tem que pegar eles doído, né? Os argentinos são foda, não pode dar mole pra eles, não. Mas eu creio que vai ser um grande jogo, né? Infelizmente, na última vez que a gente se enfrentou no Rio de Janeiro, aqui no Maracanã, eu pude estar em campo, mas não foi do jeito que a gente queria, né? Mas agora, claro, tem que treinar bastante, tem que botar na cabeça que tem que ganhar realmente, porque a gente tem que colocar isso na cabeça de vitória, vitória, vitória e, claro, ir pra Copa e, se Deus quiser, buscar o Hexa. A gente que joga, principalmente a gente que gosta de fazer gol, a gente gosta de jogar, titular, começar jogando. Esse teu momento do Real Madrid agora, você não tem entrado muitas vezes titular. Isso te incomoda de alguma forma? Não, cara, nem falar pra você na real nem um pouco, porque como eu te falei, eu mudei um pouco, muito na real minha mentalidade, então mesmo que eu não esteja jogando muito, sempre que eu estou jogando, graças a Deus eu entro ali, faço meu gol, ajudo minha equipe, e então pra mim é um privilégio, sabe, estar num clube tão grande quanto é o do Real, com os melhores jogadores do mundo, os 3 melhores do mundo Rodrigo, Mbappé e Vini, e são o nosso trio de ataque. Então, a sensação, assim, inexplicável, sabe? Estar com os melhores, sempre estar aprendendo, sempre estar evoluindo, que para mim é o mais importante. Na real, tenho só 18 anos, sabe? Tenho que desfrutar muito da vida, tenho que desfrutar muito do futebol. E é isso que eu estou fazendo. Ano passado eu dei uma entrevista e eu afirmei que você seria um dos grandes nomes da nossa seleção ano que vem para o nosso Hexa. Posso continuar com essa convicção? Pô, se Deus quiser, sim. Eu também tô com a mentalidade, claro, muito grande para estar na Copa de 2026, porque
Acho que você sabe muito melhor que eu, você pôde disputar, pôde ganhar a Copa. Então, uma sensação de estar na Copa, de representar seu país, é muito, muito importante. E, claro, vou estar com 19 anos, vou estar com a mentalidade, creio que, no topo. E espero que eu possa ajudar a seleção como estou ajudando. E espero poder afirmar a tua fala. E uma outra coisa importante que eu queria saber de você é o seguinte: sempre quando eu vestia a camisa da seleção brasileira, o hino nacional mexia muito comigo e mexia muito com muitos. Sim. Cada um tem os seus sentimentos, seus pressentimentos. Você que teve essa oportunidade de tá tendo de vestir a camisa da seleção, na hora que você ouve o hino nacional, te passa pela cabeça que tu está defendendo um país que o futebol é o esporte mais importante que existe aqui no nosso país? Te passa pela cabeça de que o futebol é uma possibilidade que jovens como você podem ter, principalmente jovens que saíram de uma situação difícil, de uma infância bastante pobre? Tu tem essa mentalidade quando esse hino toca, isso, tu leva isso para dentro na hora de entrar em campo? Sim, cara, porque é uma coisa muito forte, né? É o hino do nosso país, é o hino do Brasil. Então, sempre que eu ouço, que eu estou ali dentro de campo, dá aquele burburinho na barriga, dá aquela vontade de entrar em campo e realmente fazer de tudo, porque são milhões de brasileiros. Eu creio que todos os brasileiros daqui queriam ter essa oportunidade de estar aqui, sabe? E quem está tendo essa oportunidade é nós. Então nós temos que correr por cada um deles, temos que entrar em campo e fazer tudo que tem que fazer, porque não estamos na seleção, sabe? Então não tem o que você pensar, tipo, não vou fazer, tem que fazer tudo. Tem que fazer. Dentro da seleção, no país que tem cinco Copas do Mundo, o que mais ganhou Copa. Então, cara, é uma sensação inexplicável. E não é que é raiva, mas tem que botar também um pouquinho de raiva dentro de campo, tem que chegar lá, tem que ganhar as partidas, tem que fazer de tudo para poder ganhar, porque, como eu falei, são milhões de brasileiros que queriam estar no nosso lugar. Então a gente está tendo essa oportunidade e tem que entrar com as facas nos dentes e ir para cima e ganhar. Você está com 18 anos, eu hoje estou com 58, parei mais ou menos com 41, 43. Tu já passou pela tua cabeça, já começou a imaginar que há 20 anos parando, ou isso ainda nem chega perto? Acho que não chega nem perto, mas, claro, tem aquela resenhazinha que você tá com seus amigos ali, você fica falando um pouquinho. Claro que é uma vontade imensa minha voltar pro Palmeiras no final da minha carreira, mas agora isso não passa muito na minha cabeça, né? Eu tô no Real Madrid, tenho mais 6 anos de contrato com eles, então tô pensando mais no meu presente e no presente da seleção. Tu faz gol pra caralho, eu também fazia. Será que vai chegar a 1000? Não. Pô, velho, é difícil, mas... No futebol de hoje é mais difícil, né? Creio que de todos os tempos é difícil, não? Porque futebol é difícil. A gente que jogou, a gente sabe. Não é uma coisa fácil, né? Que você vai olhar pro gol, vai chutar ali e vai ser um gol tranquilo. Tem duas equipes agora, tem equipes que se defendem muito bem, tem equipes com muitos jogadores bons, então eu espero que eu possa fazer gols, né? Mas, claro, chegar aos 1000 é muito difícil. E o André fora de campo, como é que é? O André é um cara do bem, tranquilo, agitado, caseiro, como é que é isso? Eu sou Tô caseiro. te perguntando porque eu nunca fui, então... Eu ia falar isso. Mas eu sou, acho que totalmente contrário de você, porque eu gosto muito de ficar em casa jogando meu videogame, fico com a minha mulher, fico com meus cachorros, brinco ali, tranquilo, sabe? Porque, pra mim, eu tenho que desfrutar da minha família, tenho que fazer tudo que eu posso o mais cedo possível, sabe? Porque, vou falar uma coisa, eu nunca sei o dia de amanhã, então eu tenho que desfrutar da minha esposa, tenho que desfrutar dos meus amigos, tenho que desfrutar da minha família, dos meus cachorros, de tudo que eu posso, sabe? Então, eu faço isso cada vez mais e espero continuar fazendo. Tu tem bastante consciência do teu momento que tu vive, do que você pode fazer por você e pela tua família e dentro de campo, principalmente pela seleção brasileira. Ano que vem a gente vai disputar mais uma Copa do Mundo e existe uma expectativa muito grande da gente trazer o Hexa. A pergunta que eu estou te fazendo é o seguinte, que eu vou te fazer. Tá preparado para isso? Essa responsabilidade, você sabe como é que é
passa na tua cabeça, cara, eu vou ter a oportunidade ano que vem de disputar uma Copa do Mundo e trazer mais um título para o Brasil. Qual é a sensação desse pensamento, se isso passa por você? Claro, falar a verdade que passa muito. Claro, eu tenho medo de não estar na Copa. Creio que você passou isso também, que meu pai até falou do momento que teve, que você esperava e que você não foi. Então, eu tenho esse medo. Tanto porque é um sonho meu, sabe? Até de falar assim, é um pouco difícil porque eu quero estar na Copa e eu quero ajudar o Brasil a conquistar o 6º título. E, claro, é muito difícil você estar no maior clube do mundo, com maiores jogadores, onde você não pode ter uma oportunidade de estar jogando, mas sempre que está jogando pode mostrar um pouco de jogo para você estar na seleção. Espero que ano que vem eu possa estar aqui com a seleção. Se Deus quiser, vamos conquistar a Copa. Vai estar sim. Para finalizar, André, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Quando sai uma convocação e você não é convocado, que porra passa pela tua cabeça? Passou isso 2 vezes. A última e a penúltima, né? Onde, claro, a penúltima eu não esperava realmente, porque não tinha o que eu fazer, porque eu realmente não joguei nenhuma das partidas desde que voltou da data FIFA, mas essa última convocação eu pude mostrar um pouco na Copa do Rei, pude fazer meus gols. E você está esperando a convocação e você não ser convocado, óbvio que isso não leva em conta que o Dorival não me chamou, não leva em conta quem foi convocado, mas você sente, claro, eu acho puto? Não, acho que não é puto, sabe? Acho que o que eu poderia ter feito mais para ser chamado, sabe? Porque todos os que estão aqui mereceram, quem foi chamado foi cortado mereceu. E quem estava na pré-lista também estava esperando isso. Não era só eu, era o Yuri Alberto, se não me engano, quem estava mais o Igor Jesus. Então, a gente estava esperando. E claro, quando você não é, minha pessoa, eu penso, o que eu poderia ter feito mais para poder estar lá? Porque o sonho de todo mundo é estar na seleção brasileira. Então, essa eu fiquei muito, muito triste, fiquei muito abalado, mas, como eu falo, eu sempre agradeço a Deus. Quando eu não fui, eu agradeci Amém. a Deus, abençoei os que iriam vir, porque eles podem ser os próximos garotos que vão conquistar o Hexa. Eu não vou estar aqui, eu posso estar, outros jogadores que não vieram possam estar aqui, mas o que mais importa é ser campeão, não importa quem esteja. Então, claro, e graças a Deus eu pude ser chamado, infelizmente se lesionaram alguns jogadores, mas agradeço muito a Deus de estar aqui. Cara, boa sorte, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, viu? Vai foda. Tamo junto. Galera, mais um pica aqui hoje, nada mais, nada menos do que o cara que já fez recordista brasileiro nas Champions, 11 gols. Irmão, prazer, obrigado pela presença. Obrigado, Tu é pelo foda. convite. Deixa eu te falar, e essa parada aí desse recorde de 11 gols, como é que é isso? Essa sensação aí? Cara, eu nem sabia que eu tava próximo de atingir esses números, na verdade. Depois que eu fiquei sabendo, né, que me falaram lá, foi uma surpresa. Ainda mais depois de tantos talentos passar pela Europa jogando essa competição. E eu acabar atingindo esses números, para mim foi uma surpresa muito grande, mas ao mesmo tempo muito feliz e muito honrado de poder estar atingindo esses números. Então quer dizer que o trabalho de alguma maneira está sendo bem feito. Tá gostando de Barcelona? Porra, bom demais. Muito bom, né? Bom demais, não tem como. E lá quando não tá jogando, o que tu faz? É acostumado a fazer o que lá? Cara, fora quando do não campo? tem jogo, gosto de ir pra praia, gosto de ir pra montanha. Gosto um pouco de fugir um pouco da rotina, né? Então faço qualquer coisa que dê pra fazer que não tenha um envolvimento do futebol. Tô fazendo tudo, mas se o tempo tá bom, se tem um solzinho, é praia. Totalmente adaptado. Bem adaptado. E seleção brasileira. São quantos jogos já, mais ou menos? Porrada, né? Mas enfim. Caraca. Ainda tem aquela coisinha especial quando vai sair a convocação? Tem. Cara, eu tava falando esses dias, eu não sei com quem, não lembro agora com quem, que
acho que foi ano passado, quando começou essas eliminatórias, quando eu fui convocado, né? Depois que o Diniz me chamou, que eu acabei não sendo convocado de primeiro, depois o Diniz acabou me chamando, que a sensação da convocação é igual ou ainda melhor do que a primeira convocação. Porque na verdade a primeira eu não estava nem esperando, na verdade. Eu fiquei sabendo acho que uma hora e meia depois da convocação que eu estava convocado. Mas a sensação é sempre única, a ansiedade antes da convocação é sempre a mesma e, porra, vestir essa camisa não tem como do caralho, tu não né? sentir aquela coisa. E essa expectativa aí, dessa possibilidade de ser o melhor do mundo, já começou a passar pela tua cabeça? Cara, é normal passar pela minha cabeça, se eu falar que não passa pela minha cabeça, eu vou estar mentindo, mas eu tento deixar isso um pouco de lado, tento focar nos objetivos pessoais que eu tenho de carreira, meu comigo mesmo, né, de gols, assistência, títulos, e obviamente conquistando tudo aquilo que eu deixei anotadinho num caderninho no final da temporada, conquistando tudo isso, acho que a possibilidade de um prêmio individual acaba crescendo muito, né? Acaba sendo muito alto. Mas eu não tento focar muito nessa questão de bola de ouro, nada disso, porque acho que chega um momento, tu acaba ficando tão focado naquilo que acaba te atrapalhando. Então, o meu negócio é fazer gol, assistir, ganhar título e Jogar do lado vê. do Lewandowski. Um 9 que faz gol pra caralho. Não tem como. Não tem como. Ele sabe se posicionar. Não é à toa que as 3 temporadas que ele passou, ele tá passando pelo Barcelona, as 3 ele fez mais de 20 gols na temporada, coisa que não é mole. Não é mole mesmo, não. Não é mole. E aquele moleque tal de Yamal lá, 17 anos? Fenômeno. E aí, foda? Fenômeno. Fora da curva. Pra mim, cara, depende dele, mas pra mim ele tem tudo pra atingir números e ganhar prêmios individuais durante muito tempo. Isso, na minha opinião, só depende dele, né? Hoje em dia o futebol depende de muita coisa, de se cuidar, alimentação, uma porrada de coisa. Então, se ele for um menino que eu acho que ele mas ele manter esse foco, ele tem tudo para ser um dos maiores nomes do futebol durante muito tempo. Teu melhor parceiro hoje no Barcelona? Lamine. E teu melhor parceiro até hoje no futebol? Caraca, tenho bastante, velho. De manter contato, assim, tenho bastante. O Ney, indiscutível. Tenho muito contato com o Tiquinho Soares, que eu joguei com ele lá no Vitória. Bruno Fernandes, português também, que joguei com ele no Sport. E, os meninos da seleção nem se fala, né? A gente acaba tendo contato praticamente diário. Mas, assim, que eu não tô jogando junto, assim, nem na seleção, nem no clube. Acho que esses 3 são os que eu mais tenho contato, sim. Essa história que o Neymar te ligou para você pegar 11? Cara, a gente conversou, ele perguntou para mim qual o número que eu gostava e tal, e eu falei que eu gostava do número 11. Primeiro porque desde pequeno, por coincidência, eu sempre joguei com o número 11, e depois cresci vendo ele, Ronaldinho na Copa, os caras jogar com a camisa 11, caras que eu sempre me inspirei. Então foi algo que começou a ganhar força. Então sempre que eu chegava num clube eu tinha a possibilidade de escolher, era 11. Eu joguei com a 10, mas jogar com a 11 do Barça também é foda, né? Porra, eu tô gostando, tô pegando gosto. Quem é o teu maior ídolo hoje? Que joga e que já jogou? Cara, eu sempre falo nas minhas entrevistas que foi o Ronaldinho e o Neymar. Então, são os caras que eu tenho mais... que eu acompanhei assim muito. Tu não acompanhei muito porque eu era pequeno, mas... Tu viu jogar foram eles? Que eu vi assim jogar mesmo, que eu tinha um entendimento de futebol, sentava para assistir na televisão, foram eles 2. E depois, agora com o YouTube, tudo isso que dá pra buscar, Rivaldo, Ronaldo. Galera cascuda. Galera cascuda. Fica aí esse corte do Neymar, mexeu um pouco com vocês, ó? Mexe, querendo ou não, a gente quer sempre estar com ele na seleção, né? Não só como jogador, também como pessoa, é um cara que está sempre ajudando todo mundo e
e saber que quando eu era um dos novos na convocação, ele foi um dos caras que mais me abraçou e me passou confiança para mim executar aquilo que eu vinha fazendo no clube. Eu tinha total certeza que ele ajudaria não só, né, a rapaziada que é um pouco mais experiente, mas os mais novos também, a ter uma tranquilidade, a ter uma confiança para poder chegar no jogo e estar mais tranquilo. Então, mexe, pô. Não ter o Neymar junto com a gente mexe. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles doído, porque eles são foda. Porrada neles. Rafinha, outra coisa, daqui a 1 ano e pouco, Copa do Mundo. Ganhar a Copa do Mundo é foda. Jogar pra caralho. A gente teve a oportunidade de ganhar 5 vezes e bateu na trave as outras vezes. Esse time hoje, o time que... Vamos imaginar que esse time daqui hoje, claro, botando o Neymar, fosse ano que vem na Copa do Mundo. A gente tem condição de ganhar? No teu entendimento? Eu acho que tem, Cara, acho que teve várias Copas, assim, obviamente que cada seleção tem o seu mérito, mas teve várias Copas que diversas seleções acabaram ganhando sem ser os favoritos. Obviamente, com o momento que a gente está vivendo, a maioria das pessoas não nos coloca como favorito da Copa, mas na minha opinião, acho que a seleção é sempre favorita, independentemente do momento que está passando. E acho que a gente tem bons jogadores, tem meninos novos que estão chegando e com vontade de vencer. E acho que isso é o mais importante, né? Quando tá vestindo a camisa da seleção, tu tem que querer ganhar, senão não tem sentido nenhum tá vestindo essa camisa. Então, acho que isso é um ponto importante. A gente tá querendo e, ao mesmo tempo, ter um grupo de qualidade também, com jogadores com suas características individuais. Acaba juntando uma coisa na outra, acho que a gente tem grande possibilidade de chegar na final da Copa e ganhar. Cara, assim, pra mim e pra muitos brasileiros, com certeza uma grande maioria, você é um dos grandes nomes do nosso futebol hoje. Você tem essa consciência, você tem essa noção dessa responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira, essa expectativa de que o Brasil está precisando ganhar uma Copa do Mundo, onde que você tem grande possibilidade de estar participando. Isso mexe contigo alguma coisa, positivamente ou negativamente? Cara, negativamente acho que não. Afinal, tô aqui no meio tal da galera, mas a vontade de ver o Brasil campeão novamente, acho que isso segue como uma vontade de um torcedor brasileiro. Sei que eu tô jogando aqui, mas o sentimento que eu tenho é o sentimento de um torcedor que quer ver o Brasil ganhando, quer ver o Brasil bem. Fico muito irritado quando a gente perde ou não consegue ganhar um jogo que, na minha opinião, a gente fez de tudo para ganhar e o resultado acaba não acontecendo. Tu sabe mais que ninguém que futebol, muitas vezes tu paga por um pequeno erro e cara, eu acho que no meu ponto de vista, a minha vontade de ganhar a Copa ela é uma vontade de, acho que qualquer brasileiro, de ver a seleção ganhando. Mas eu não levo isso como algo negativo, eu levo isso como algo positivo, algo que me dá mais força ainda de não só ver o Brasil sendo campeão, mas estar lá participando e ajudando a seleção a conquistar esse título. O Dorival, como treinador, ele tem atendido a expectativa de não só tu, mas do grupo, da seleção brasileira? Cara, acho que sim. A gente está com ele, acho que essa convocação vai fazer um ano, né? Faz um ano que ele entrou na seleção. Obviamente que o resultado ele não acontece de um dia para o outro, ele demora, é um processo que é demorado, é um processo que, para quem está de fora, incomoda, porque às vezes tu não tem o resultado que a galera quer, mas acho que depois do tempo que passou, Copa América, os jogos que a gente teve, acho que o grupo está respondendo bem aquilo que ele e a comissão está pedindo. Então acho que a gente está num caminho, não vou dizer perfeito, porque eu não gosto dessa palavra, mas a gente está no caminho certo para conquistar grandes coisas. Para não tomar muito teu tempo, já estou terminando, umas perguntinhas aqui. Leeds ou Barcelona para viver? Barcelona. Paella ou churrasco? Churrasco. Ganhar a Champions ou ganhar uma Copa do Mundo? Os dois, não tem essa opção, hein?
E para finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina? Vou, Com tudo? com tudo. Foda-se eles? Foda-se eles. É isso, valeu. Ah, eu tenho mais uma outra, que eu tinha que... Essa eu guardei pra você. Na minha época, antes de chegar num hotel, eu pedi a alguns amigos pra mapear os hotéis, que eu dava aquela minha fugidinha. Tu já foi dessa parada também ou não? Já, Já passou por isso? já. Hoje casado tá... Não, suave, hoje né? não, pô, hoje não faço. Não porque tô na frente das câmeras, mas não, pô, Mas então tu já Pô, foi quando assim... eu era solteiro, acho que eu era o solteiro, digamos que da pior espécie. Gostei. Eu extrapolava Caiu. legal. Ganhou meu conceito, subiu no meu conceito. Valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto, né? Valeu. Obrigado.